Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Elendro Henrique, magnetizador. Estamos começando o projeto Magnetismo. É preciso ter consciência aqui pela TV Chico Xavier, que vai ao ar pelo YouTube toda quarta-feira. Nosso intuito é divulgar e ampliar o entendimento dessa ciência irmã do Espiritismo, ou seja, o magnetismo. Essa série de artigos aqui apresentados foram inspirados no médium Robson Pinheiro, quando no seu livro Consciência e Mediunidade é preciso saber o que está fazendo, pelo espírito Joseph Kleber, onde ressalta a importância de entender o exercício da mediunidade. Aqui ressaltamos a importância de estudar, entender e ampliar o magnetismo, formando nessa tríade uma consciência de ser magnetizador. Vamos então ao nosso artigo. Magnetismo é preciso ter consciência. O título Magnetismo é preciso ter consciência é uma reflexão e podemos perguntar por que é preciso ter consciência do magnetismo. Assim como na mediunidade, é preciso conhecer seus aspectos, estudar, ter disciplina, diferenciar suas modalidades. Consideramos que no magnetismo é preciso ter consciência do que estamos a realizar, conhecer suas técnicas, como elas funcionam, quais as situações aplicá-las, seus princípios, sua história, a preparação que o magnetizador tem que ter antes de qualquer atuação, qual o papel que a vontade exerce sobre a ação magnética, entre outros importantes aspectos que o magnetismo traz como ciência. Ciência, sim, como diz Kardec, o magnetismo e o espiritismo se dão as mãos, são duas partes do mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam, uma pela outra. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e reciprocamente. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1867. Assim, ainda citando Kardec, que não se aprende uma ciência brincando. Por isso, trazemos a reflexão para a conscientização dessa ciência, chamada magnetismo. Ou seja, ir em busca de seus fundamentos, entender a ação dos importância de se estudar o perispírito, qual o funcionamento e relação que este tem com os centros de força, como entender e aplicar o tato magnético. São essas e outras perguntas que são de extrema importância para todo aquele que deve ser iniciado nessa ciência. E por que insistimos em falar de ciência? Porque, de fato, o magnetismo o é, e se liga tanto com o espiritismo que Kardec afirma, abre aspas, o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando que essas duas ciências são sólidas ou solidárias, melhor, entre si. Os espíritos sempre preconizam o magnetismo, quer por meio da cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas, defende a sua causa e vem prestar o apoio contra seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Tudo prova, no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como sinal incontestável de um progresso de ideias. Essa citação a gente encontra na Revista Espírita, ano 1, 1858, página 421. É preciso que os ímpetos do magnetismo e espiritismo são presentes. Aderir a uma é aderir incontestavelmente à outra, não só pelos laços ou aspectos de cura, mas de muitas outras questões que essas duas ciências se ligam. E a base, os fundamentos, jogando a pedra fundamental, a pedra angular que não devemos fugir para começar a nossa reflexão, que vai construir nosso edifício no entendimento do magnetismo, trazendo como norte aqueles que revisitaram essa ciência, compararam com o magnetismo, colocaram num lugar que sempre esteve, ou seja, como irmã, como ciência irmã, logo traz o mesmo sangue. Uma vez que tomamos consciência dessas duas ciências, olharemos para uma pensando em outra, entenderemos o todo, como diz Kardec. A não existência dessa ligação
pode nos fazer cair em uma diminuição de seus aspectos, resumindo toda uma ciência em apenas uma técnica, ou seja, desconsiderando totalmente a outra. Então, que tal procurarmos, como bons investigadores dessa ciência, ir na sua história e como esta influenciou o Espiritismo? Vejamos. O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo, e o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Os fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase e as manifestações espíritas não há mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderia ser comparado a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referimos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passa de uma. Revista Espírita, ano 1, 1858, página 149. E comecemos não deixando o nosso quadro incompleto, mas trazendo a visão panorâmica, ou seja, não deixando nenhum elemento de fora, nenhuma técnica, nenhum protocolo, entendendo suas prerrogativas, nomenclaturas, sem anacronismo tão gritantes em tantos espaços, tão reduzidos em suas concepções e mal comparadas. É preciso voltar à fonte de tudo. E onde nasce, quais os elos de ligação com o espiritismo? Já que estamos juntando os laços, poderíamos deixar os espíritos de fora? Qual a ação deste junto com o magnetizador? Nessa tomada de consciência, é preciso rever aqueles que Kardec homenageou, que devemos sim, seja a título de comparação com os trabalhos atuais ou com fontes, de assegurar nosso trabalho, visitar e revisitar como arautos dessa ciência que foram, o que é citado na Revista Espírita de 1858, num artigo intitulado O Magnetismo e o Espiritismo. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, e terminamos rendendo uma justa homenagem aos homens de convicção, que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e dissabores, estão corajosamente devotados à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre a sua conta pessoal, opinião que é sempre, mais ou menos, o reflexo das paixões vivas. A posteridade lhes fará justiça, colocará o nome do Barão do Poter, diretor do Jornal do Magnetismo, do Sr. Millet, diretor da União Magnética, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Pessegui e o Sábio Deleuze. Graças a seus esforços perseverantes, o magnetismo, tornado popular, colocou um pé na ciência oficial, onde dele já se faz voz, já se fala em voz baixa. Essa palavra passou para a linguagem usual. Ela não espanta mais. E quando alguém se diz magnetizador, não lhe ri mais ao nariz. E possamos, seguindo o exemplo destes, que Kardec faz homenagem, afrontar o ridículo, os sarcasmos, os dissabores e tomar consciência, primeiro em nós, depois levar aos demais tudo o que chamamos de magnetismo. Entender a fenomenologia do magnetismo é tomar consciência de sua historicidade e de tantas técnicas que ao longo de muitos séculos foram usadas em diversas culturas, encontradas na Bíblia, que nos salta aos olhos. E se podemos falar de Bíblia e Espiritismo, podemos falar de Bíblia e magnetismo. Assim, tomando consciência de sua historicidade e prática, podemos ver o avanço desta. A venda dos nossos olhos vai sendo tirada pouco a pouco. Pouco a pouco, o véu desta ciência é levantado e o Espiritismo segue a seu lado, desde a sua codificação e, é claro, até os dias de hoje. Revisitando, podemos perceber tanto o seu avanço, adaptado a tantas problemáticas humanas, como no caso da depressão. Se em mediunidade devemos saber o que estamos fazendo,
o magnetismo, podemos inclusive ter consciência desta através desta ciência. O que é efetivamente o espiritismo? Ou melhor, o que é mediunidade? Essa faculdade, até então aqui incompreendida, cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios e unidades da nova revelação. É pura e simplesmente uma variedade de ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados sobre um paciente, agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconsciente. Citação que a gente tirou da Revista Espírita de junho de 1867, Dissertações Espíritas, o magnetismo e o espiritismo comparado. Então, o que é ser magnetizador? É ser consciente de tudo que se aplica ao magnetismo. Pode parecer redundante, mas é estar atento ao que podemos oferecer de melhor, estudando, inclusive estudando a nós mesmos, as propriedades dos nossos fluidos e de como podemos interferir neles. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro diz que o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesma e em seguida para com os outros. A consciência de ser magnetizador nos faz rever o exercício do magnetismo, de suas aplicações, consultar, comparar, formar grupos de estudos, visitar espaços e colher o que deles podemos tirar de melhor e não ser dogmático. Pois se Kardec disse que não tem a última palavra em termos de espiritismo, sendo o magnetismo irmã desta ciência, podemos também deduzir que em magnetismo também não temos a última palavra. Se no estudo mediúnico precisamos de um estudo teórico, também podemos afirmar, para ter consciência do magnetismo, deste igualmente também precisamos, que a gente não seja leviano. É ter consciência que não estamos sós na nossa ação, mas constantemente amparados. Segundo Kardec, na Revista Espírita, de janeiro de 1864, o magnetizador, privado da assistência dos espíritos bons, fica reduzido às suas próprias forças, muitas vezes insuficientes, ao passo que, com o concurso deles, elas podem ser centuplicadas em poder e eficácia. A força magnética pertence ao homem, mas aumentada pela ajuda dos espíritos, a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige os teus fluidos, ele lhes dá as qualidades necessárias. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Enfim, temos muito que tomar consciência e que tal começarmos agora, seguindo o preceito que diz: não deixe para depois o que se pode fazer hoje. Que tal termos consciência de um estudo perseverante de práticas alicerçadas na razão. Ser magnetizador é ser espírita, um ser que encara a razão face a face, sem modas, mas entendendo o percurso e também o fim de cada prática, os princípios de cada protocolo e seguir meticulosamente o que se pede. Se sabemos onde queremos chegar, saberemos qual caminho seguir. É uma premissa que, se serve para a vida, igualmente serve para o magnetismo. Nessa série de artigos que aqui vamos apresentar, que possamos ter consciência dos caminhos que a ciência do magnetismo pode nos oferecer e que dele possamos tomar rumo a tantas outras coisas consideradas milagres. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo que Jesus disse a seus apóstolos: se não curaste, foi porque não tinhas fé. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o item 5. Ter consciência que nem só a boa vontade basta. É preciso consciência de descobrir. Coragem de novo. Acreditamos nessa tomada de consciência, pois entendemos como a fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3. Podemos aqui, como em Consciência, livro do Robson Pinheiro,
misturar consciência com ciência. No dizer do próprio autor, é preciso desenvolver a capacidade de análise, de pesquisa e ser pesquisador da alma. Assim sigamos, e vamos que vamos, juntando espiritismo e magnetismo, tomando consciência de ambos, que a espiritualidade amiga nos ampare, pois, como diz Emmanuel, Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos no espaço, no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Dai-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos do arado dos nossos compromissos, na verdade e do bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Assim escreve Emmanuel a partir de Chico Xavier. Até o próximo. Magnetismo Precisa Ter Consciência, vinculado aqui pela TV Chico Xavier, toda quarta-feira. Que a luz divino mestre nos ampare. E no dizer do nosso professor, vamos que vamos. Então, que a gente possa se encontrar aqui toda quarta, discutir os artigos, que vai nos fazer ter muito mais consciência do que seja o magnetismo. A todos, até mais.